na minha visão, para você realmente ser um líder, abrir a sua casa tem que servir ao Senhor, né? Eu acho que tem que ser uma coisa de todos, não pode ser um ou outro pessoa, né? Eu tenho isso muito no meu coração, né? A sua casa tem que ser, né? E eu acho que dentro daquilo de pastorear e cuidar, assim, um pouco da nossa experiência, aí depois o Helder, também a Michelle há pouco tempo, a Cintia e o Gabriel, nós fazemos parte do mesmo PG, que é da Cinda e Daniel, né? A gente tem tomado um tempo muito grande para oração, no sentido de cuidar, sabe? Por exemplo, nós estamos até iniciando mais cedo, para ter um tempo antes de tão importante que a gente acredita, sabe? De cuidar, de orar. A gente tem tido um ano mais desafiador, não talvez diferente de outros, né? Então, quando o pastor falava, eu lembrei, nossa, essa semana a gente estava com uma lista, a gente coloca a lista no WhatsApp, no nosso grupo, para que as pessoas continuem orando. Então, a gente estava com quase 30 pedidos de oração. As pessoas realmente se abrindo e pedindo. Então, acho que isso é algo muito importante também, considerando que Deus é o, né, que nos guia e que nos leva, né, para o caminho. Então, acho que era isso que eu queria falar. E tem uma importância, depois eu vou passar a palavra para a Jane, tá, gente? Ela é da segunda parte. Mas tem uma coisa que é importante na hora dos pedidos de oração. Tem um texto que diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus, né, aquilo que está dentro de você. Aí vai colocar através de oração, de súplicas. Né? Esse momento de pedido de oração é importante, porque nesse momento a pessoa está se abrindo ali, abrindo o seu coração, num grupo em que ela tem segurança para poder falar. Às vezes a pessoa só precisa dizer, tá? Para poder tirar aquilo de dentro da sua alma. Ela precisa desabafar ali. Às vezes ela vai colocar um pedido de oração, alguém que está doente, algo que está doendo dentro do coração dela. Às vezes ela vai falar a respeito de um pecado da vida dela. E não compete a nós, naquele momento, de chegar e falar assim, olha, você precisa abandonar isso. A pessoa precisa desabafar naquele momento. Eu estive já num pequeno grupo em que a pessoa fez isso, desabafou um pecado, ela reconheceu que era um pecado, e aí veio uma pessoa e falou assim, você está pecando, e eu tive que intervir naquele momento. A pessoa já tinha reconhecido isso. Ela só precisava desabafar ali junto com os irmãos diante de Deus, porque é algo que pesava o coração dela. Nós precisamos entender o que é graça. As pessoas precisam ter esse ambiente seguro para falar aquilo que dói dentro do coração. Vai existir um momento da gente chegar na pessoa e conversar com ela, mas não é ali. É nenhum momento dela poder se abrir. Ok? Eu acho que assim, tanto o líder quanto o anfitrião, nessa hora ele tem que ter muito amor, muita compaixão dessa pessoa, é saber escutar. Isso é muito importante, porque quando a pessoa está num pequeno grupo, ela quer sim ser escutada, né? Às vezes a gente até fala assim, nossa, falou demais, mas essa pessoa nesse momento estava precisando falar. E é a hora de todo mundo abraçar essa pessoa, entendeu? Independente, né, do que for. Porque é isso que ela precisa, e é isso que todos procuram, né? Num pequeno grupo que, numa igreja como a nossa, é difícil, né? Lá no meio, ter isso. Então, acho que o pequeno grupo é isso, é esse acolhimento, que é esse amor que a gente tem que estar sempre pronto para dar para o próximo na hora que ele precisa. É isso mesmo. Ok. Gente, cadê a Jane? Está aí? Ela está ali com a lousa, ela é das antigas. Vocês tiveram uma aula moderna que eu não gravei, né, com o PowerPoint, agora vai ter uma aula da lousa ali. Ó. Só não é aquela lousa verde, né? Vamos essa com caneta. Ela fez uma cirurgia nos olhos, então vocês vão ver que ela está com algo ali protegendo o olho dela. Mas agradeço a Deus pela vida dela ter se disposto a estar aqui com a gente. E ela vai falar um pouco mais a respeito também da palavra. A palavra é o centro do pequeno grupo. Lembrem disso. Se você não souber o que falar, fale daquilo que Deus está te ensinando durante o dia através da palavra de Deus. Através do seu estudo particular com a palavra de Deus.
Jane, você está com a palavra. Olha, queridos, não conheço muitos de vocês, alguns sim, outros não. Então, obrigada pelo convite de estar aqui. Vou tentar resumir tudo aqui agora. O Gustavo tinha falado que tinha um tempo a mais, mas vou tentar aqui. Eu tirei esse tempo, né? Te dou uns tapas depois, viu, Gustavo? A gente conversa. Eu e a Jane, a gente já se conhece já 30 e poucos anos, desde o seminário, então... Mas tá bom, queridos. Eu gostaria que a gente orasse nesse momento, tá? Em primeiro lugar. E aí depois a gente vai estudar um versículo aqui juntos, tá bom? Deus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa gratidão por saber que Tu és Deus. O Senhor está cuidando de cada um de nós. O Senhor é o motivo maior da gente poder estar aqui em pé e poder até falar de pequeno grupo, ó Pai, mas porque o Senhor, em primeiro lugar, nos escolheu, o Senhor, em primeiro lugar, nos amou, o Senhor nos resgatou. E, Pai, nos supra com aquilo que é necessário para que a gente reflita de forma incrível a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Então, peço que o Senhor esteja aqui conosco, Deus, nos dirigindo para que a Tua palavra, ó Deus, venha entrar em nossa alma, em nosso coração e assim fazer a transformação necessária. Colocamos o nosso pedido diante do Senhor e aguardando em Ti a resposta no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, vocês podem deixar todos os microfones abertos, não precisa fechar não, porque eu vou perguntando, vocês falam tudo junto, o pessoal que está comigo sabe como é, tá? Vocês vão estar participando. O Gustavo tinha pedido para eu falar para vocês um pouquinho sobre a Bíblia, né? E é o seguinte, queridos, eu cresci no Evangelho, né? Aprendi muito da palavra na igreja que eu cresci, tá? Aprendi muita coisa. Depois fui para o seminário, aprendi muito mais ainda. Só que naquela época era só informação, tá? Então eu até brinco com as meninas que fazem discipulado comigo que eu fui sempre uma cobra crescida, né? Uma cobrinha bem alimentada por muitos anos, não por causa da palavra, tá, queridos? Mas porque eu tinha muita informação, né? E me tornei uma pessoa arrogante, soberba, orgulhosa, porque eu sabia, eu tinha conhecimento, tá? E então, ia simplesmente vivendo a vida, até o momento em que Deus começou a me quebrar, né? E Deus me quebrou de uma tal forma, graças a Deus por isso, tá? Foi muito difícil, foi um deserto mais ou menos de, vou por aí, uns 5 anos e meio de deserto, né? Foram momentos assim extremamente, teve momentos de agonia profunda e muito importantes. Por quê? Porque nesse momento eu tive que fazer tudo aquilo que eu tinha de conhecimento, eu tinha que ver se era real em mim. Tá? Então, muita coisa foi quebrando, né? Deus usou N coisas na minha vida, tá? E nesse momento de deserto, né, eu comecei a duvidar de N coisas. Não da pessoa de Deus, nem do Senhor Jesus, nem da palavra, mas eu comecei, então, a permitir que aquilo que é humano fosse mais importante do que a palavra de Deus.
né? E eu estou contando tudo isso, queridos, só para vocês entenderem que hoje, quando eu compartilho a palavra de Deus, para mim ela não é mais uma informação. Ela não é simplesmente um livro, tá? Hoje eu consigo ver o tesouro em minhas mãos. E o meu maior interesse, queridos, aqui, é que você tenha uma paixão tão profunda, não simplesmente para ter informação, mas que a palavra de Deus, ela entre na tua alma e transforme você. Eu não sei o quanto tempo você passa por dia estudando a palavra. Eu não estou falando lendo, eu estou falando estudando, mas, mais uma vez, não é para informação, queridos. A Bíblia, ela não tem esse propósito de informação. O propósito dela é de transformação. E dói o processo de transformação. Dói profundamente. E por conta disso, a gente acaba, então, querendo outras coisas ao invés da palavra. Eu quero colocar para vocês três motivos aqui, né? Não porque eu, Jane, o que eu falo, gente, pouco importa. Tá? O que importa é o que Deus diz. Então, ouçam bem aquilo que eu estou falando, anotem e depois vocês vão investigar se aquilo que eu falei é correto. Porque se não for, queridos, joga fora. Porque a palavra de Deus, ela nos manda, ela ordena que tudo aquilo que você recebe, não interessa se é o pastor Bambambam, que veio da onde, não sei das quantas. Não interessa, você não simplesmente absorve aquilo e fala, nossa, que máximo aquela palavra, incrível essa mensagem que aquele pastor falou. Não, queridos, nós precisamos investigar profundamente a palavra para ver se é aquilo, tá bom? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Abram lá. O primeiro versículo que eu quero que vocês vejam está lá em 1 Pedro 2,2. Vamos lá, rapidinho. Pus meu tempo aqui para eu não passar. Alguém lê para mim aí? 1 Pedro 2,2. O que diz lá? Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Gente, presta atenção no que está escrito aqui. Tá? Eu não tenho tempo hábil aqui para destrinchar cada texto que eu vou falar, tá bom? Então, olha só. A palavra aqui, eu sempre uso a ARA, tá? A revista atualizada, tá bom? Então, talvez vai dar se você tá com a NVI ou NVT, tá? Só para você saber, eu estou usando a atualizada. Então, olha só, presta atenção. Desejai ardentemente. Aqui, o autor, ele está dando uma ordem, ele não está dando uma sugestão. Tá? Pedro aqui, quando ele está escrevendo para os eleitos, né, para os forasteiros que estão ao redor, ele não está escrevendo por uma igreja específica, como Paulo às vezes escreve, tá? Então, ele vem falar para a gente que nós precisamos, queridos, passar por uma transformação profunda na nossa vida. Depois vocês leem, tá? Capítulo 1 inteiro. Ele vai falar que por causa da graça
de Deus, por causa daquilo que Deus fez por mim e por você. Então, eu preciso entender profundamente o que significa graça. As pessoas falam muito sobre isso. Então, por causa daquilo que Cristo fez por mim e por você, como resultado disso, ele vai falar que eu e você precisamos ser santos, assim como Deus é. A tua identidade já está garantida, porque você é salvo em Cristo. Você que está falando graça e paz a você, então significa que você já passou por esse processo. Mas ele está falando aqui, sede santos no capítulo 1, assim como o Pai é. E para que eu vá em direção a isso, dessa santidade, há uma necessidade profunda, e ele não vai falar como sugestão aqui, tá? Ele vai falar assim, Jane, deseje. Gente, quando ele fala desejar, tem a tua parte volitiva, não é só racional. Tem a parte racional, sim, óbvio. Mas o desejo tem a parte volitiva. Então, assim, Deus não quer que você simplesmente obedeça como um robô. Ah, tá bom, vou fazer. Não. É obediência voluntária, queridos. Envolve amor profundo e amor ágape. Não tem nada a ver com o amor que a gente ouve por aqui. Então, ele fala, deseje, Jane, deseje. Só que já é uma palavra forte. Aí, olha só o que vem em seguida. Ardentemente. Quem é mãe aí, quem já foi mãe, sabe o que um neném faz quando ele tá com fome. Gente, ele não chora assim. Aquele choro. Não é assim. Deixa ele ficar realmente com fome para vocês verem em que nível chega o choro dele. Então, Pedro aqui ele está fazendo uma analogia, fazendo a gente pensar, olha, com essa intensidade, você tem que desejar, aí presta atenção, queridos, ó, o genuíno. Por que Pedro vai falar genuíno? Ele não está falando nem de leitinho, nem do NAN aqui, queridos. É o seguinte, dentro do meio da igreja, ele não está falando do mundo, não, queridos. Dentro do nosso meio, as pessoas ensinam aquilo que não vem da própria palavra. Lê a Bíblia, lê, ok? Aí conta 300 mil coisas. Mas não ensina a palavra. E você precisa disso. Por que você precisa? Porque senão você não vai ser transformado, meu querido. Você vai passar 50, 70, 80 anos do mesmo jeito, que nem a dona Jane era, uma cobra criada, uma fariseia, orgulhosa, soberba. Alguém que não é transformado pelo Senhor. Você precisa da palavra para crescer. E não vem me falar que você consegue crescer com 15 minutos por dia, não. Você não consegue. Próximo versículo, vamos lá. Abram lá, esse é um pouquinho maior. Hebreus 5, 11 a 14. Pode Alguém lê aí para mim? Uhum. Eu começo no 11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito,
mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite é ainda criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Perfeito. Queridos, aqui, né, o autor de Hebreus, né, no contexto, vamos pôr, contexto imediato aqui, tá? Né? Ele está explicando quem é o Senhor Jesus. Quer dizer, uma das cartas mais difíceis que eu posso dizer, pelo menos para mim, tá? Mais difíceis de estudar é Hebreus, mas ela vai mostrar com uma profundidade quem é o Senhor Jesus. Você quer conhecer quem é o Senhor Jesus? Estude com profundidade a carta de Hebreus, tá? E aí ele vai falar aqui, né, que ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Depois você pode ir atrás, tentar saber por que fala que ele é da ordem de Melquisedeque. Deixo aí essa dúvida para vocês, tá bom? Aí vem, ele para e começa assim, ó, o versículo 11. A esse respeito, temos muita coisa a dizer. E difíceis de explicar. Porque você, dona Jane, tem tornado tardia em ouvir. Pois, com efeito, quando você devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que ensine de novo, gente, os princípios elementares. Eu não dou conta, gente, eu não dou conta de ver tanto cristão bebê preocupado com o cargo, com as posses, com sei lá o quê, com a aparência. Se vai conseguir o MBA, se vai conseguir sei lá o quê. Sabe? Perde o senso. Queridos, nós estamos aqui. Deus te mantém vivo porque Ele quer duas coisas de você. A tua santificação e que você proclame o reino. E a gente perde tempo vendo Netflix, perde tempo no WhatsApp, perde tempo fofocando, perde tempo, sei lá com quantas coisas. Aí precisa de novo ficar sendo que nem cuidadinho de bebê de novo. Queridos, a palavra está falando para mim e para você. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Mas do quê? Olha só, da palavra da justiça. Quando ele está falando aqui é inexperiente da palavra da justiça, queridos, não é você me falar quem vem depois de Moisés, quando o reino foi dividido, você me saber falar todos os livros da Bíblia. Isso não faz mudança nenhuma. Você precisa, queridos, da palavra para crescimento. Você precisa da palavra para você parar de ser criança e começar a ser maduro em Cristo. E por último, texto super conhecido de vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Pode ler aqui, Jane? Pode.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver a maravilha que está escrito aqui. Não tem mais nada importante na tua vida hoje, querido. Olha o que está aqui. Toda Escritura. Não vou, como eu falei, não dá tempo de destrinchar palavra por palavra, tá bom? Toda a Escritura, porque Paulo já tinha falado para Timóteo em 1 Timóteo, tá? Ele vai falar, ele tá ali auxiliando Timóteo a entender, porque lembra, eles tinham o Velho Testamento, mas aqui nesse tempo já tinha uma parte do Novo Testamento, então ele tá dando a mesma autoridade, tá? Mas ok, toda a Escritura, ele vai dar uma autenticação agora, é inspirada por Deus. Que interessante, né? Porque aqui a gente já está depois de Cristo. Então já tinha passado mais de 1000 anos. Vamos pensar aí um pouquinho mais ainda, desde Moisés, acho que, se eu não me engano, aqui já deve ter dado uns 1500 anos. Né? E ela foi escrita por vários autores. Mas aqui ele não quer simplesmente, porque ela é escrita, né? Se ele está lendo, foi escrito por várias pessoas. Mas ele não quer colocar isso aqui em ênfase. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? Para o ensino. Ensino, gente, é para aqui, ó, para a parte racional tua. Ela precisa mudar o teu pensamento. Por quê, queridos? Porque quando você nasce de novo, os teus pensamentos, as tuas ações, o teu caráter, a tua cultura não se converte. Você continua. E isso precisa ser moldado, trabalhado. Não só para o ensino, para a repreensão. O que é repreensão, queridos? É quando você está lá na rodovia, você vê as placas amarelas de advertência, ó, cuidado, tem uma curva assim e tal. A repreensão é para mostrar aonde você está no caminho errado. Depois, para a correção. Correção é o trabalho de você ser moldado. E para educação na justiça, que é o treinamento para que você entenda agora como é viver essa justiça de Deus. Então tem que ser trabalhado. Então ele está falando que o que é que vai trabalhar, o que é possível, né? O que nós necessitamos para essa transformação. Gente, eu não tenho nada contra livros, tem vários autores muito bons. Não tenho nada contra livros, tanto que eu tenho muitos, eu gosto. Mas eu vejo os cristãos falar, nossa, você leu o livro tal, do escritor tal, saiu isso, saiu aquilo. Mas eu não vejo os cristãos sendo moldados pela palavra. Com qual finalidade Paulo está falando aqui para Timóteo? A fim de que o homem de Deus, então se você, meu querido, minha querida, você passou pelo novo nascimento, você precisa
da Escritura para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí, finalizando aqui, as pessoas têm uma dificuldade na interpretação da palavra porque elas usam o dicionário da cabeça delas. Então, ela lê isso aqui, para toda boa obra. Eu já fiz esse teste com vários grupos meus, as meninas que estudam comigo sabem. Eu pergunto assim, o que é boa obra? Aí elas ficam assim, então, Jane, boa obra é assim, ó. É ajudar lá, né, as pessoas que precisam. E fica assim, sabe? Fica rodando. Aí fica pensando, não, então, é ajudar, Jane, às vezes é ir lá na igreja, né? Então, tem uma viagem missionária. Queridos, boa obra, vou ser o mais simples possível aqui, tá? É obedecer 100% às ordenanças de Deus. Então, praticar a justiça de Deus, não a justiça da tua cabeça. Ou seja, a misericórdia, seja o perdão, seja o amor, seja a fidelidade. Posso depois passar para vocês alguns exemplos que a Bíblia dá do que significa boas obras. Finalizando, como eu falei, Paulo escreve essa carta aqui para Timóteo e ele dá uma ênfase, queridos, na palavra de Deus. Ele fala, olha, Timóteo, você vai precisar muito, muito. Primeiro para ser transformado, para depois para ensinar. Vocês podem até anotar depois, no capítulo 1:13, depois no 2:9, 2:11, 2:15, 3:16, 4:2. Paulo fica repetindo para Timóteo a importância da palavra. Eu não sei o quanto você sabe estudar a palavra. Então, convido você, se você quiser, tá? Não para esse ano, no ano que vem, que a gente vai abrir uma nova turma, tá? Para você aprender a estudar o texto bíblico. E se você não sabe estudar, meu querido, eu sinto dizer para você, você é um bebê que está jogado aos lobos. Você precisa da palavra do Senhor. Então, a minha oração, o meu desejo aqui, é que você seja apaixonado, mas não no sentido de simplesmente sentimental, mas que você compreenda o tesouro que está nas tuas mãos. E que você não fique um dia sequer sem estar alimentado de forma sólida para dar conta tanto do inimigo que está dentro de você, que é a tua natureza pecaminosa, quanto aquilo que está externo também. Vamos orar? Terminando aqui. Pai Celestial, eu, mais uma vez, só posso dizer ao Senhor, muito obrigado, porque de uma forma incrível e amorosa, o Senhor nos deu a oportunidade de ter a Escritura completa,
e nas nossas mãos, Pai. De toda a história da humanidade, nós somos o povo hoje que tem ela em mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a não desprezar um dia sequer a Tua palavra. Ajuda-nos a ser transformados por meio dela. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos revele, nos constranja e também nos transforme, porque eu sei que nesse momento, Pai, o Senhor vai ser glorificado por meio da nossa vida. Rogo pela minha e pela vida dos meus irmãos aqui também. É no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Aí, Gustavo. Obrigado. Mas ainda tinha até as 11h30, hein? Nossa, eu te dei bastante tempo, hein? Mas é porque eu achei, eu fiquei, né? Eu ouvi aqui, Gustavo, né? Vocês, eu achei que ia ficar muito tempo falando. Aí não dá, né? O pessoal precisa, é sábado, né? O pessoal precisa descansar um pouquinho, né? Okay. Mas essa aula, ela corrobora com aquilo que nós falamos mais cedo. E no pequeno grupo, a parte principal é a palavra de Deus. Sim. E sempre a palavra de Deus. E para a nossa vida também. Assim como a Jane passou por um tempo de deserto, eu passei também para precisar aprender. Aí eu fiz 5 anos de seminário, né? Terminei em 99, em 2000 fui consagrado pastor. Eu falei assim, agora vou embora, né? Agora vai, o negócio deslancha. Quando foi em janeiro de 2001, Deus falou assim, olha, aqui, o tempo naquela igreja acabou. Eu falei assim, beleza, eu nunca tinha ficado sem igreja nenhuma, já eram 8 anos trabalhando como seminarista em igrejas e tudo, pastor que veio de longe para me convidar para poder trabalhar na igreja dele. Eu falei assim, Deus vai continuar dessa maneira. Né? Mas quando foi em 2001, saí da igreja, entendendo que era da vontade de Deus de sair, e foram 16 anos depois, sem trabalhar diretamente numa igreja. E nesses 16 anos eu tive que aprender de uma maneira muito dura que aquilo que eu aprendia nas Escrituras, né, não era para ensinar para outros, era para mim me alimentar na minha vida com Deus. Primeiramente isso. Ela é o centro da nossa vida. Amém. Se você fala assim, mas eu não sei o que eu vou falar num pequeno grupo quando estiver liderando. E daí que você não sabe? Você precisa fazer isso que a Júlia acabou de falar aqui. De ter uma vida sedenta pela palavra, de aprender a respeito da palavra. E como ela colocou, é algo que eu também tenho dito também para os líderes. Não são 15, 20, 30 minutos que você vai aprender a respeito da palavra de Deus. Você precisa destinar a tua vida, a sua vida, em aprender a respeito da palavra de Deus. Né? Que aquilo que você vai ministrar é aquilo que você tem vivido com ela, com a palavra dela. Eu tenho um dos pastores que eu conheci na época do Billy Graham, que eu tenho muita admiração por ele dizia que antes de você, como pastor, ensinar as Escrituras, você deve primeiro vivê-la. Na tua vida, no teu dia a dia. Você precisa ter essa busca pelo crescimento, essa busca pela maturidade, né, e essa vida espiritual diante da palavra de Deus. Ela é o centro da tua vida. Não são os encontros de pequenos grupos, tá, gente? Estamos falando de pequeno grupo? Estamos. Mas não são os encontros de PGs que são o centro. Não é o lanche, né, não é a casa está toda bonitinha, né, ela tem espaço. Né? A Bia não falou aqui, mas na casa dela, quando se for todo mundo que faz parte do pequeno grupo, o pessoal senta no chão para ouvir a palavra de Deus. Não importa se tem espaço ou se não tem. O que importa é se a palavra de Deus está sendo pregada. É isso que importa. Só não deixa ninguém ficar na janela, tá? Para não cair da janela como aconteceu lá em Atos.
Tá bom? Vamos lá. Alessandro e Carol. Oi, eu só queria corroborar um pouquinho com a importância, né? Agradecer primeiro as aulas de hoje, mas lembrar que a palavra de Deus tem que ser o cerne, né, de uma discussão, sempre, dentro do pequeno grupo. Eu participei do pequeno grupo numa outra igreja, em que se deixou de falar a palavra de Deus para que a experiência das pessoas falasse mais do que a própria palavra de Deus. Então tinha gente de 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, que os problemas e as discussões a cada encontro eram os mesmos. As pessoas não passavam, eles não conseguiam lidar com aquilo. Então, por quê? Sempre estava voltado na experiência que ele tinha dentro na semana dele. Então, eu falava assim, hoje eu fechei, uma pessoa me fechou e eu xinguei ele no trânsito. Resolve isso aí, pede perdão e passa para frente. Na semana que vem a pergunta, como é que foi essa semana? Essa semana fecharam meu carro e eu xinguei a pessoa de novo. Então ficava só baseado em experiência própria. E a Bíblia mesmo, que era para ser lida, para ser aprofundada, ficava no segundo plano, era lido um versículo, então... Ou um outro livro. Um outro livro, fazia esse estudo baseado em um livro. Então você via que o pessoal não amadurecia, eu acho que um pouco do que nós falamos hoje, né? O pessoal não amadurecia, não crescia, não tinha maturidade, e eram pessoas antiguíssimas de igreja, e que você não via mudança, você não via transformação. Então eu só quero corroborar um pouquinho com isso, né? Que se a palavra de Deus, né, dentro de um pequeno grupo, de uma reunião, não for a principal assunto, não for o principal, e a centralidade de Jesus não estiver ali, não adianta a pessoa ficar se reunindo. E a angústia sua, né? Ao ver o negócio. Você via que a pessoa não ia. E quando ela era confrontada com a palavra de Deus, ela fala assim, mas a minha experiência... Peraí, aí que vale mais a experiência dela e a palavra de Deus. Então, a importância de... né, assim, só corroborando um pouquinho com o que vocês falaram, que eu achei muito legal e é isso que a gente tem que buscar mesmo. A palavra de Deus ser o centro da nossa reunião. Aí fica que nem no primeiro versículo, né, que a Jane colocou, né? Sempre bebê. Sempre bebê, exatamente. Eram sempre bebês. Que você não via a maturidade numa conversa, não via uma evolução. Você não conseguia sentar com a pessoa e ter uma conversa. A palavra de Deus, ela acabava logo ali. Daí já entrava no assunto de carro, já entrava no outro assunto que era uma reunião de homens. Você não conseguia ter uma discussão, uma conversa madura, gostosa sobre a palavra de Deus e nem que edificasse. Era sempre a experiência que ela passou naquela semana e acabava ficando não ficava rica a conversa. Então, isso que eu queria colocar com vocês. Jane, você fica à vontade, tá? Para falar também. Você fechou teu microfone, você pode deixar ele aberto. Tá bom? Vocês vão ver sempre, é que eu gosto de brincar com a Jane, entendeu? O pessoal do meu PG de quarta-feira faz isso comigo, mas eu acabo fazendo com ela e com a irmã dela. Então, vai lá, Cavalcante. Bom, Jane, em primeiro lugar, assim, a sua fala é algo que está no meu coração, colocado por Deus há muitos anos. É o que me levou ao seminário, foi isso. Eu estava na igreja neopentecostal e ouvindo a teologia da prosperidade invadindo, e eu lendo Atos 17:10 sobre a igreja de Bereia, e eu falava assim, examinava as escrituras e eu falava para o meu pastor, assim, a menos que o senhor me prove pelas escrituras que eu estou errado, eu não tenho como dizer que isso está certo. E eu não conhecia, assim, hoje eu conheço nada, antigamente nada eu conhecia, muito menos. Mas o pouco que conhecia, eu falava assim, o Espírito Santo de Deus, pela graça, me falava assim, pratica, creia que é isso que eu estou colocando, que é a verdade. E aí chegou um momento de tristeza minha, eu gostava da igreja, era próximo à minha casa, mas eu tive que me deslocar. E era muito longe, quase 40 quilômetros que eu ia para uma igreja, com a convite de um amigo meu, assisti uma palestra do pastor Frank Ferreira sobre a Reforma Protestante, que eu falei assim, gente, que evangelho é esse? Eu estou na igreja há 10 anos, não conheço nada de história da igreja, não conheço nada de Bíblia, eu saí dali com o coração, e eu falei, eu não posso mais ficar ali. Eu sei que o Ali vai falar assim, Cavalcante, você é chorão, mas toda vez que eu falo das coisas de Deus, quando eu penso nisso, eu falo, Senhor, que evangelho é esse? Que eu estou aqui há 10 anos, eu não conheço nada, o que está acontecendo? Então,
os crentes de Bereia, assim, foi algo que o meu ponto de partida. E ali eu fui para uma igreja batista e ouvi a palavra, e foi o que me levou ao seminário, e aí entrou essa que você falou aí, me vi igual a você. Um dia eu estava fazendo um trabalho lá de exegese bíblica, e me vi xingando, murmurando, porque eu estava tão preso ao academicismo. Então eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso deveria me impulsionar, foi para isso que eu vim para cá com essa paixão, e aonde está essa paixão? E eu fui realmente me reencontrar. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, minha irmã. Eu tenho procurado trabalhar isso no meu pequeno grupo, quando eu ali cheguei, eu sou novo na igreja, de a palavra de Deus, o quanto nós amamos essa palavra. E apenas duas questões, né? Vou falar semana que vem agora sobre a reforma protestante, um pouquinho ali, dessa importância disso, da sola escritura, que foi até o tema da minha monografia. Há nada mais do que a escritura sagrada. E você falou uma coisa interessante, né? Quando Pedro também lá, se alguém quiser anotar, 2 Pedro 1:21, quando Pedro vai realmente reconhecer que nenhuma profecia, nenhuma palavra, ela foi dada por vontade humana. Antes, o Espírito Santo, foram os homens inspirados por Deus falar. Então, isso nos traz segurança. A palavra de Deus é inerrante, ela é suficiente. E aí, o que você disse aí sobre essas questões de deturpação da palavra, mais uma vez, também Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, quando ele vai dizer que as cartas do apóstolo Paulo são de difícil interpretação e as pessoas, por não compreenderem, têm deturpado e trazendo para si mesmo destruição. É o que nós vemos hoje. Eu estava compartilhando com o pastor Gustavo, um pastor, não preciso nem citar o nome aqui, eu compartilhei com ele pessoalmente isso, mas um pastor assim renomado, com doutorado, pós-doutorado, e falando uma porção de besteira, publicando milhares e milhares de livros, e as pessoas endeusando. Eu falo, gente, eu faço como as palavras de Paulo para os Gálatas: quem vos enfeitiçou, ó insensatos Gálatas? Antes, cujos olhos viram a Cristo e a este crucificado. Muito me admira que vocês, tendo começado na graça, agora estão voltando, lendo o quê? Ouvindo o quê? Esse lixo, e batendo palma e glorificando. Gente, eu realmente... E para finalizar aqui, para não falar muito aqui, que já viu, eu fico com o meu coração ardendo, eu li um livro que eu gostaria, assim, se eu pudesse dar um conselho, uma recomendação de um livro, foi um livro que me ajudou muito, que é do John MacArthur, que é Nossa Suficiência em Cristo Jesus. Gente, sabe, é a palavra de Deus sendo exposta e esmiuçada, quando ele diz que três coisas têm tentavam derrubar a igreja, enfraquecer a igreja, que é a psicologia, o pragmatismo e a superstição. E a gente vê o quanto nós não damos crédito, o quanto a gente não pensa que a palavra de Deus é poderosa para trazer cativa toda a mente a Deus, para desfazer sofisma. É isso. Muito obrigado, minha irmã, pela sua palavra. Amém. Michele. Eu vou começar também indicando um livro que um professor meu do seminário indicou, que fala Como Ler a Bíblia, livro por livro. Depois eu posso colocar lá no chat. É um livro do Gordon Fee e Jorge Camargo, porque depois eu vou contar, obviamente, um pouquinho do meu testemunho, porque eu também vivi isso. Mas a nossa cosmovisão, ela é invadida o tempo inteiro por sofismas, como o Cavalcante falou, né? Nós estamos agora com a internet, a gente está recebendo uma poluição mental muito grande, principalmente os jovens, e é necessário beber da fonte, mas eu sinto que a gente precisa realmente de uma orientação que esteja alinhada com aquilo que nós cremos, com a nossa fé. E também aproveitando, depois eu posso colocar no chat para vocês, dia 1º de novembro, o Cavalcante falou sobre a Reforma Protestante. Tem um professor meu, que talvez alguns até de vocês conheçam, que é o Magno Paganelli. Ele é doutor em História Social, pastor, escritor, e ele vai fazer uma palestra sobre Reforma Protestante no dia 1º de novembro. Provavelmente ele deve ter escolhido, eu nem conversei com ele sobre isso, ele deve ter escolhido essa data, porque dia 31 de outubro não é dia das bruxas, é meu aniversário e é dia da Reforma Protestante. Isso eu aprendi no meu PG, né, Yara? Foi a Cinda que me ensinou. Glória a Deus, agora eu estou liberta. Amém. E aí o que eu vou contar é do meu testemunho, né? O Senhor me chamou já tem 20 anos, apesar de eu ser jovem, né? Claro, eu quero acreditar assim, porque eu sou jovem ainda. Mas agora, no tempo de seminário, eu fico chocada
com quantas coisas que eu não sabia acerca da palavra. E eu sempre ia para a igreja. Claro, tive momentos desses 20 anos que eu me afastei, né? É um testemunho longo. Mas, assim, a maior parte desse tempo, eu não deixava de ir para a igreja, não deixava de orar, não deixava de ler a Bíblia, só que, assim, não meditava corretamente na palavra de Deus. E a minha vida não era transformada. Então, eu estava conversando sobre isso, né, com o Rinaldo esses dias. A gente faz parte de um pequeno grupo, e a gente estava falando, compartilhando um pouco da nossa dor, da nossa aflição, de ver como que as pessoas ainda vão beber em outras fontes. Perdão. E assim, eu vejo, é muito raso as pessoas fazendo devocionais, e eu sempre fiz devocionais, achava maravilhoso. Isso não transformou a minha vida, porque tudo é muito raso. É somente você bebendo da fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Então, eu sou uma experiência, uma prova de que eu só consegui começar a ver transformação na minha vida quando eu fui beber da fonte correta. E Deus abençoe por mais um dia de aula. E Jane, foi maravilhoso o que você compartilhou com a gente. E tem sido bênção na nossa vida, Pastor Gustavo, esse grupo. Deus abençoe. Amém. A Cássia, lá da Alemanha. O microfone abriu. Abriu? Não, está fechado ainda o microfone. Eu apertei errado aqui, eu apertei na mãozinha em vez de apertar no microfone. Mas primeiro eu queria agradecer, né, por essa aula maravilhosa de hoje. Tá doendo aqui, viu, Jane? E Pastor Gustavo, quando o senhor falou de pequenos grupos, eu voltei no tempo de quando eu comecei a frequentar a IB Morumbi em 2012. E eu lembro que logo depois eu comecei a fazer parte das aulas, né, de domingo, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui, porque a primeira vez quem me levou foi meu marido, que já frequentava a igreja já há muitos anos, então nós fomos de carro. E aí, no mesmo dia, eu já me inscrevi num curso que eu queria fazer, e depois a outra vez eu fui de ônibus. E eu lembro que eu fui perguntar para o motorista, né? Eu falei, e ele, mas onde você está indo? E eu falei, eu estou indo na igreja, que eu vou fazer um curso. E eu lembro assim, como se fosse hoje, agora. E ele falou, mas que besteira vocês ficam fazendo, para que ficar estudando? É uma coisa tão, é só ler a Bíblia e pronto, né? E ao longo desses anos eu vi, assim, o quanto essa pessoa estava errada. E na época eu nem, assim, só falei assim, não, se eles dão curso é porque alguma coisa eu vou aprender, né? E não levei muito adiante. Mas o que eu quero dizer com essa lembrança é que, realmente, o quanto acredito que aqui, talvez todos participem, né, porque todos já têm um engajamento aí, então, mas se tiver alguém, assim, o quanto é importante, realmente, você fazer parte de um pequeno grupo, porque eu passei por uma transformação muito grande, por entendimentos de coisas que eu não tinha. Deus se revelou a mim de muitas formas, né? Enfim, me tocou, já dei testemunho aqui em outros grupos que eu faço parte. Então, é realmente muito edificante, né? Poder fazer parte. E eu tenho certeza que para os que são líderes aqui deve ser um presente muito grande quando você tem filhos na fé e você tanto poder ajudá-los na caminhada, tanto ver a evolução deles. E com relação a isso, eu tenho uma dúvida, até uma curiosidade, para os que, né, o senhor acho que também é líder de pequeno grupo, mas os líderes de pequeno grupo da igreja, vocês têm, assim, encontro entre líderes de pequeno grupo, ou tem um grupo onde vocês fazem parte? Porque eu fico imaginando assim, lógico que todo problema que chega para vocês, dos participantes, lógico, é Deus que vai tratar aquilo, mas vocês têm a obrigação de orar, tem aquela coisa de se compadecer, às vezes a gente fica assim, tentando resolver, mas não, a gente sabe que não é a gente, né, que vai resolver, né, eu fico imaginando vocês como líderes, e aí eu, com certeza, assim, precisa de um fortalecimento, lógico que é de Deus, mas assim, vocês se reúnem de repente para orar, ou para trocar experiências, né, porque são diversas as situações que devem aparecer, né, que vocês devem vivenciar. Então, isso é uma curiosidade que eu tenho. É uma boa pergunta essa que você está fazendo. Quando eu entrei na igreja, os encontros de líderes, eles eram semestrais, então tinha um encontro por semestre.
Isso se seguiu, eu entrei em 2017, 2018. No ano passado, nós chegamos a fazer 3 ou 4 encontros, se eu não me engano. E esse ano nós iríamos ter mais encontros, mas devido à pandemia a gente acabou não se encontrando tantas vezes, mas tivemos alguns encontros online. E nós vamos ter o último encontro, que é no dia 30 de novembro. Mas eu, particularmente, o que eu faço? Eu faço muitas visitas aos pequenos grupos. Então, eu converso com todos os líderes. Eu, normalmente, assim como quando eu abro o meu pequeno grupo de quarta-feira, eu abro ele meia hora mais cedo, eu sempre chegava também meia hora mais cedo nos pequenos grupos. Eu chegava, ficava conversando com o líder, conversava com o anfitrião, conversava com as pessoas que chegavam, para poder conhecê-los melhor e saber se estava acontecendo alguma coisa que seria necessário conversar. Tá? E já teve pequenos grupos que eu saí 1h da manhã, 2h da manhã, conversando com o líder do PG. Tá? E também na igreja, no culto de domingo, eu fico nos 2 cultos, né? Chego mais cedo, e eu procurava, sempre que eu via o líder, eu ia logo conversar com ele, perguntar como é que ele estava. Algumas vezes eles me puxavam para poder conversar, que assim, se surgisse algum problema no PG, ele poderia já se abrir ali comigo e a gente poder, diante de Deus, ter um tempo para poder resolver aquela questão. Tá? Então, essa é a maneira como eu trabalho com os líderes de PGs. Isso se torna muito mais fácil porque eu não tenho, assim, o meu ministério mesmo na igreja é focado nisso. Então, meu papel é saber como é que o líder está. Então, eu faço, ao longo do ano, 60, 65 visitas. Né? Esse ano é que tem sido diferente, né? Mas quando voltar o ano que vem, eu já estou me programando para fazer todas as visitas possíveis, imaginárias e impossíveis que vamos ter aí pela frente. Né? Porque visitar todos os dias, né, não é fácil, mas eu vou fazer isso. Eu fiz isso no meu primeiro ano, né, depois acabei passando um pouco mais, entre 2, 3 por semana, que é o que a gente acaba assim, aguentando mesmo fisicamente. Né? Então, mas a ideia é no ano que vem voltar toda, né, no primeiro semestre, quando abrir, visitar todo mundo. Né? E aí eu volto a fazer exercício, porque isso também engorda bastante, não é só espiritual, é físico também. Né, porque tem muitos PGs aí que, né, o pessoal acaba esbanjando ali, é muito gostoso. Já teve PG que eu cheguei, a primeira coisa era uma janta, né, era uma lasanha, para depois então vir um estudo da palavra. Né, e depois terminava com a sobremesa. Né, então você já imagina como é que é. Uma partilha abundante. Isso. Mas entendi. Obrigado, viu, pastor Gustavo? Tá bom, de nada. Que a tua pergunta, ela também é muito pertinente, porque no ano passado esse também era um desejo dos líderes, tá? De ter mais encontros, tá bom? Então a ideia era ter 6 encontros no ano, que daria mais ou menos 1 a cada 2 meses, 1 mês e meio. Tá bom? É porque eu tenho como base assim, a gente, no nosso cotidiano, muitas vezes a gente passa por situações, por mais que a gente saiba o que é correto, a gente fala assim, meu Deus, e agora? Eu fico imaginando assim, o líder. São tantas coisas que devem chegar e acho é importante essa troca, acredito, né? Então, sim. Mas obrigada. Aqui eu não estou vendo mais nenhuma mão levantada. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tinha levantado, baixei. Vou falar rapidinho, tá? É que eu pensei que tinha mais gente para falar e eu fico dando oportunidade para as outras pessoas. Pegando um pouco o gancho do que o Alessandro tinha falado, né? Que ele deu um exemplo como foi em uma outra igreja. Parece que é assim, chover no molhado, né? Parece que é óbvio falar que a palavra tem que ser o centro, né? Estamos aqui para isso, né? Mas não é tão óbvio assim, parece que na vida prática, né? Eu lembrei de um encontro eu fui me encontrar com algumas mulheres, não era um PG oficial, mas eram mulheres que queriam ter comunhão e aprender mais de Deus. E aí a gente teve um tempo maravilhoso de exposição da palavra, de oração, de choradeira, e foi muito bom. E os maridos de algumas dessas mulheres se encontraram também numa outra casa. E aí, depois, quando acabou, eu fui compartilhar com meu marido. E aí, como é que foi? Nossa, foi super legal, Deus falou. E assim, resumindo, basicamente, para não falar que não teve exposição da palavra em nenhum momento de oração. Como assim?
Mas e aí, o que aconteceu? Mas vocês falaram sobre o quê, né? E, enfim, fulano, o anfitrião, né? Meu marido falou, o anfitrião falou assim, assado, acho que, tipo, não abriu espaço para isso. Tinha pessoas, assim, mais velha, com mais tempo de igreja e de idade, então eu respeitei, já que a pessoa não trouxe, eu também não trouxe, não levei para esse lado, né, da palavra, e eu fiquei pensando assim, né, cada um de nós, a começar de mim, ter essa ousadia, né, de por que não você? Porque foi o que eu falei para ele, né, por que você não levou, então, uma palavra? Só que se a gente não tem, né, essa comunhão com Deus, não vai surgir esse gancho, né, de uma conversa, você trazer para o lado da palavra. Eu lembro que, se eu não me engano, o pastor Samuel falava muito que a gente fica numas conversas meio superficiais, né, e fala de futebol, e fala de pandemia, e fala de tudo, e às vezes tem pessoas ali que estão chorando, que depois a gente fica sabendo que fulano está querendo divorciar. Eu falei, mas você esteve com aquela pessoa? Do que falou então, né? Então, talvez na pandemia agora seja um pouco diferente, mas que a gente tenha essa ousadia, a começar de mim, para aproveitar esses momentos e trazer a palavra, porque se é para quando a gente se levantar, sentar, quando quer para caminhar, e é para todo tempo a gente está falando, então que seja em todo tempo, mas se eu não tiver essa comunhão, isso não vai vir, né? Não vai vir esse assunto, né? Então eu fiquei impressionada, lembrando do que o Alessandro falou, ele falou de outra igreja, mas isso aconteceu na nossa igreja, com membros da nossa igreja, e então que parece óbvio, né? A palavra tem que ser o centro, lógico que vamos falar de Deus, mas não é tão óbvio assim. Então que se cada um, acho que de nós, a começar de mim, não buscar essa comunhão, a gente vai acontecer muitos desses encontros, assim, sabe? Que fala, poxa, perdeu tempo, né? Entre aspas, né? Lógico, falou sobre outras coisas, mas acabou não aproveitando bem, né, o que poderia ser tratado. E às vezes a pessoa está sorrindo, falando de uma coisa muito engraçada, mas por dentro ela precisa saber de alguma coisa ali, e vocês não falaram sobre isso, né? Não teve nenhum espaço, né, para falar sobre isso, né? Então, é muito bom sempre a gente voltar nessa tecla, e foi muito boa a maneira como a Jane fala que a orelha dói, né, Cássia? A orelha dói, falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas a gente precisa. Dói. Obrigada. Olha que a Jane ainda pegou leve, porque eu conheço ela. Olha, ela pega pesado, viu? Vamos fazer discipulado com ela que vocês vão ver só. Ela pega pesado. Eu estou orando desde já para saber se eu vou ter coragem de fazer o Vivendo na Palavra no ano que vem. Graça, hein, Gustavo? Chega. O que foi? Para de graça, Gustavo. Não, eu falei a verdade, não estou mentindo, não. Mas tem algo que eu sempre digo aos líderes e eu nunca vou me cansar de dizer. Nós precisamos ler as Escrituras, querendo ou não querendo. E quando a gente não quer, a gente precisa ser claro com Deus. Fala assim, Deus, hoje eu não estou com vontade nenhuma de ler. Ele sabe que você está sem vontade. Às vezes a gente tem vergonha de falar isso para Deus. Ele sabe do teu coração. Mas ele quer e ele deseja que a gente fale. E a gente precisa falar e falar assim, Deus, eu não estou com vontade, mas eu quero. Eu vou ler, porque eu preciso aprender mais de Ti. Porque o Senhor é o meu Deus. Não importa, você pode começar com 5, 10 minutos, 15. Depois você vai se ver 1 hora lendo. Não vai começar com 5, não. Você está vendo como é que ela é, né? Entendeu? Mas você lendo as Escrituras, Deus vai... Nós não estamos com nenhum neném aqui. Nós estamos com nenhum neném. Chega. Isso. Então, para eles não, né? Não. Essa não. Mas Deus, ele vai dando esse desejo, colocando esse desejo no coração sincero que tem diante dele. E nós precisamos, acho que é algo que a Jane colocou, desse desejo ardente, não é esse negócio de sentimento, não. Você precisa ter essa regra dentro, se obedecer a Deus e ler as Escrituras todos os dias e meditar sobre ela todos os dias. Eu já falei isso para vocês, vou repetir, vou me tornar redundante aqui todas as vezes que eu falar.
Mas lá em Deuteronômio, capítulo 17, né, quando o povo de Deus nem rei tinha, Deus falou assim que o rei deveria ter uma cópia da lei. Sabe para quê? Para ler ela todos os dias. E sabem para quê? Para aprender a temer a Deus. Só tem uma maneira da gente aprender a temer a Deus. É lendo as Escrituras todos os dias. Todos os dias. Não existe uma exceção ao cristão. Nós precisamos ler as Escrituras todos os dias. E não é ler Minuto com Deus, não é ler o Pão Diário. Isso tudo é muito bonito, é gostoso, a pessoa está interpretando ali as Escrituras, se torna mais fácil para entender, mas é ler mesmo. É ler Levítico, né? É ler Números, é ler livros difíceis. Eu acho fantástico o livro de Levítico. Eu leio o livro de Levítico, eu vejo muita coisa do Novo Testamento. Né? Eu acho lindo o livro de Levítico. Tem gente que não gosta, mas eu amo o livro de Levítico. Mas nós precisamos ler de Gênesis a Apocalipse. Né? E pedindo para Deus desvendar a glória dele através da leitura das Escrituras. Não tem outra maneira de aprender a respeito de Deus. Não existe outra maneira. Não existe qualquer... não, eu vou ver aqui um monte de vídeo no YouTube. Esquece isso. É as Escrituras. Nós precisamos ter a Escritura como sempre. Eu não sei como liderar um pequeno grupo. Leia as Escrituras. A palavra de Deus ensina a gente a como tratar as pessoas, a como ensinar as pessoas, a como conduzir qualquer coisa da nossa vida. Procure fazer tudo com excelência. E isso é Escritura. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar numa agência de correio, eu tinha 18 anos de idade. 18 anos. Não, 19. Tinha acabado de sair do exército. E fui trabalhar na agência do correio e me colocaram no caixa. Era uma agência de correio franqueada, né, não era governamental. Então o pessoal lá me colocou no caixa, porque ninguém gosta de ficar no caixa. Né? E eu coloquei ali... na mesa lá do caixa, um versículo colado com... Eu gostava de fazer adesivo. Pegava o papel contact, pegava foto, essas coisas, e colava e fazia meus adesivos. E eu fiz um com um texto bíblico, que tudo aquilo que eu fizer deve ser feito para a honra e glória do nosso Deus. Coloquei lá, né? E pedi a Deus sabedoria para poder trabalhar no caixa, porque eu não sabia trabalhar com números. Era o meu primeiro trabalho. Né? E foi interessante porque ali eu fui aprendendo a mexer com tudo que tinha no correio. Passou um mês, eu era chefe do pessoal, né, do caixa ali, e junto com o pessoal de trás. Né? E isso foi crescendo ali dentro. Né? E eu não sabia fazer nada. A minha vida era viver para glorificar a Deus. E essa deve ser a nossa atitude. Viver para glorificar a Deus. Eu não sei fazer aquilo. Busca diante de Deus o quê? Sabedoria. Pede a Ele sabedoria. E a sabedoria vem pelo quê? O temor a Deus. E o temor a Deus vem pelo quê? Pela leitura da palavra. Não existe outra maneira. A vida do cristão ela é simples. A gente complica tanto. O que a gente precisa fazer é viver a palavra. A gente se preocupa com tantas coisas fora da palavra. Né? Como a Jane colocou aqui, a gente se preocupa com eu vou fazer um MBA. Não tem problema de se preocupar com essas coisas, de ter essas coisas como um meta. Mas essas coisas não são a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é o nosso Deus que nos comprou através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que eu devo viver em prol da glória do nosso Deus. Essa é a razão da nossa vida. O Wagner aqui levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Wagner? Pastor, foi a Janaína, na verdade. Mas só queria também trazer aqui uma parte de algo que eu estou vivendo, né? Que eu consegui esse ano finalmente iniciar aí o curso Vivendo na Palavra com a Jane, né? E se tem uma coisa que esse curso ensina,
é que aprender a ler mesmo, né? Ler direito muda tudo na nossa vida, né? Eu sou uma das que talvez achasse que ler 15 minutos por dia me ajudaria em alguma coisa, me transformaria em alguma coisa, né? Mas hoje, depois de passar por tudo isso que eu tenho aprendido, ouvido lá, a forma de estudar, a forma de ler, como é que eu investigo alguma coisa, como é que eu interpreto da forma correta, né? Que observações que eu posso fazer, me aprofundar de verdade, às vezes é num versículo, às vezes é num capítulo, tanto faz, mas eu depois disso nunca mais, e não é nem questão de não querer, eu nunca mais consegui ler em 15 minutos, né? Então isso muda tudo, você vai muito mais profundamente, você entende de verdade. A gente acaba um pouco com essa coisa de que, nossa, eu ouvi por tanto tempo essa parte aqui, alguém sempre lia para mim, eu nunca entendi direito, né? Então a gente passa a abrir os olhos, a abrir a mente, você passa a entender como é que se vive aquilo, né? Então, de fato, tem toda essa questão, né? A palavra é tudo que a gente precisa, ela é suficiente para a gente, mas no meu caso, pelo menos, a grande questão era ler, entender, para então poder viver, né? Então, essa grande importância, esse aprendizado sobre como ler, como que eu interpreto, inclusive o que eu estou lendo aqui. Não pode ser só uma frase, um versículo bonito, né? Tem que ser algo que, de fato, você viva. E, de verdade, o Vivendo na Palavra, que diz tudo, né? É viver na palavra, tem mudado de verdade aqui as coisas para mim e possivelmente para minha família aqui, porque hoje eu não leio por cima. Hoje eu sei o que eu posso viver a partir daquilo que eu fui investigando e aprendendo, e se torna muito mais gostoso você ler as escrituras, né? Ler em 15 minutos para mim não serve mais, não existe, não dá nem para explicar, né? Mas isso é um grande passado a partir do momento que eu aprendi como ler essas escrituras. E muito bom, queria inclusive agradecer, Jane, por hoje, por todo o resto, né? E pastor Gustavo também, sobre todas as explicações aí. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. Amém. A palavra de Deus é o centro da nossa vida em tudo, mesmo no almoço que vamos ter logo após aqui, né? No momento de comunhão que teremos, né? Seja com a família, seja assistindo qualquer coisa. A palavra de Deus é o centro. Jane, você tem alguma palavra final e depois você pode terminar este momento com uma oração? Não, já falaram bastante, né? Acho que agora é a gente sair e fazer o que a gente falou, tá bom? Vamos orar, tá? Pai, somos mais uma vez gratos ao Senhor pela tua grande misericórdia, pelo teu amor real, por se revelar a cada um de nós, ó Pai, e nos auxilia nessa caminhada de nos aprofundarmos, de ter esse desejo, Pai, por Ti, e eu sei que isso exige de cada um de nós a gente realmente passar o nosso tempo ali debruçado nas Tuas Escrituras, Pai. E como a gente necessita da ação do Teu Santo Espírito também para nos conduzir, para compreender a verdade, Pai, e assim sermos transformados por ela. Então, rogo por mim, Pai, como eu necessito que o Senhor trabalhe em mim. Então, rogo que o Senhor não pare, a Deus, de trabalhar no mais profundo. E peço pelos meus irmãos também, e que nós, de fato, possamos, Deus, refletir a glória do Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. Bom almoço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Esse é o amém. Amém. Obrigada. Bom Tchau. sábado, Bom dia para vocês. Amém. Outro para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A paz do Tchau, Andrés. tchau. Obrigada.
Tchau. Tchau, tchau. A Carol saiu correndo hoje, hein? Olha aí. Pastor Gustavo, queria só falar uma coisa rapidinho com o senhor aí. Desculpa aí aproveitar esse momento aqui, para não me delongar. Eu conversei com a Ali esses dias e eu preciso da ajuda do senhor. As pessoas que têm ministrado aula para nós, eu estava querendo colocar lá no grupo,